Cá entre nós, nosso quadro de hoje, estaremos abordando esse assunto complicadinho chamado autossabotagem. O que você acha que é autossabotagem? A gente escuta muito falar, mas poucas pessoas de fato explicam o que é, o que trata, o que aborda esse conceito. É um conceito relativamente não novo, mas dessa forma tratado, como chamado autossabotagem, é relativamente novo, apesar de ser um comportamento do ser humano já bem antigo e bastante estudado na psicologia. Então, auto vem da pessoa fazer com ela mesma, né? E sabotagem vem do ato de sabotar, de você boicotar, de você atrapalhar alguma coisa. Nesse caso, esse alguma coisa seria você mesmo. E por que é que a gente faz isso? É estranho, não é um comportamento onde a gente trabalha contra a gente mesmo. Não faz o menor sentido. Mas o pior de tudo é que isso acontece. Óbvio que quando a gente faz isso, não é pensando em fazer isso. É inconscientemente. Ou seja, de forma inconsciente, a gente trabalha em alguns momentos contra a gente mesmo. Um exemplo, quando a gente diz assim, segunda-feira eu vou começar um regime. E aí na segunda-feira a gente começa, no final da segunda-feira a gente já está quebrando o regime. O que é que eu estou fazendo quando eu estou quebrando aquele regime? Eu estou me sabotando, eu estou trabalhando contra o que eu mesmo me propus. E sempre arranjo desculpa. Normalmente a gente arranja desculpa. Não, mas eu vou comer isso aqui, mas é só um pouco, ou é só por hoje, amanhã eu já volto. E aí daí a gente vai. A ginástica, eu vou fazer ginástica, aí eu não vou um dia, vou no outro, aí não vou mais no outro, não vou o seguinte, nem o outro. Pronto, acabou essa semana e eu não fiz a ginástica. E por assim vai. Esses são os mais comuns da gente ver. Mas o que mais nos afeta de autossabotagem são atitudes que a gente toma e que essas da academia, do regime, são mais comuns e a gente identifica mais facilmente. Mas a gente tem alguns comportamentos que nos passam desapercebidos e que são de sabotagem contra a gente mesmo. Em que sentido? Por exemplo, eu vejo muitas pessoas chegarem para mim e dizerem, Indira, eu não consigo continuar, começar uma coisa e terminar, ter foco, perseverar naquilo que eu decidi fazer. Eu desisto no meio do caminho. Esse desistir no meio do caminho, que sempre vai acontecer por alguma desculpa que você mesmo vai colocar para você e justificar, esse desistir, esse comportamento com frequência, se é que é o caso, se é o que acontece com você, se é o que ocorre com frequência com você, é um comportamento de sabotagem. Você se sabota. Você faz com que você mesmo não continue, desista. E se justifica. Eu não vou fazer isso porque é complicado para minha família, porque eu não tenho tempo, porque meus pais não concordam, porque eu preciso ajudar minha mãe a ganhar dinheiro para casa, enfim. E normalmente essas desculpas são de fato desculpas. Elas são para justificar para o nosso inconsciente, para a nossa cabeça, para que a gente possa aceitar de que é melhor a gente não continuar aquilo que a gente estava continuando. Indira, mas por que é que eu mesmo me atrapalho de continuar a concluir aquele projeto que eu estava no caminho e que desisti? Por vários motivos, mas o mais frequente, o mais comum é a gente tem tanto medo de errar, de não dar certo, do insucesso, que pelo medo do insucesso, pelo medo de não dar certo, eu prefiro parar no meio do caminho. Eu prefiro nem tentar finalizar, pelo medo de, ao concluir, não concluir com sucesso o meu projeto. Seja ele o início de um trabalho, uma empresa, que eu queira abrir um negócio novo, um vestibular que eu queira fazer para uma determinada
coisa e que eu acabe abrindo mão e fazendo para outra pelo medo de não passar naquela que era de fato a que eu queria. Aí eu vou me justificando de que não, que o que eu queria mesmo era essa outra e tal, pelo medo de me decepcionar ou de decepcionar os outros, meus pais, meus familiares, enfim. Começando um relacionamento, por exemplo, também, muitas pessoas têm dificuldade em manter um relacionamento. Às vezes o relacionamento está até caminhando bem e do nada a pessoa prefere abrir mão de continuar naquele relacionamento pelo medo da possibilidade de no futuro aquele relacionamento dar errado. Então é até estranho, é difícil a gente explicar. Mas na psicologia, o que a gente entende? Esse medo, né? Esse medo do futuro, da possibilidade de no futuro não dar certo. Alguma coisa no teu passado, na tua história, te deixou com esse receio que você, por esse teu receio, prefere não arriscar, para não se decepcionar. Então, para não correr o risco de dar errado e você se decepcionar, você prefere abrir mão da possibilidade desse teu relacionamento dar certo, de você ser feliz, para não correr o risco de sofrer uma decepção, como, aspas, no teu arquivo aí do teu passado, no inconsciente, tu deve ter algum registro de alguma coisa que te causou essa decepção e que você tem um receio de repetir. Enfim, são os nossos medos, sejam eles profissionais, sejam eles pessoais, sejam eles de vivências, né, familiar, de relacionamentos. Esses medos fazem com que a gente comece a trabalhar se boicotando. Vocês vão me perguntar, como é que eu consigo identificar um comportamento meu, né, que eu possa achar que seja autossabotagem? Não é fácil, porque para você fazer isso, para a gente conseguir identificar esse tipo de comportamento em nós mesmos, principalmente porque ele é inconsciente, a primeira coisa que você vai precisar fazer é parar e se analisar, se conhecer. A gente tem o hábito de analisar muito o comportamento dos outros, mas a gente não tem o hábito de analisar nosso comportamento. A gente não acompanha os nossos comportamentos. Por exemplo, eu não chego no final do dia e faço uma meditação, uma reflexão, paro lá e penso como é que foi meu dia, como foi meu comportamento, como eu reagi com as pessoas, né? O que eu construí legal, o que não deu certo, o que eu me sabotei, o que foi que eu me privei de continuar ou de fazer. E o ideal é que a gente faça esse monitoramento, essa reflexão, essa avaliação constante do nosso comportamento. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a observar comportamentos nossos repetitivos, comportamentos que a gente reage instintivamente. Por exemplo, quando uma pessoa, vou dar um exemplo, se você não gosta que você está se achando magra, ou está se achando gorda, ou está se achando, não está gostando dos cabelos brancos, não está gostando de uma espinha que tem no rosto, enfim. E se alguém fala alguma coisa relacionada a isso, digamos que o seu comportamento seja de forma impulsiva, de já predisposto a brigar com essa pessoa, a discutir com essa pessoa. Se é um comportamento repetitivo, não importa quem pessoa seja, qual pessoa chegue para você e fale sobre alguma dessas situações, você já parta para a briga, isso mostra que o seu comportamento está fora de controle. É um comportamento que você não está controlando. E por não estar controlando, você não tem... o teu emocional fica instável. E ficando instável, você acaba, às vezes, podendo ter reações que depois aquela reação você se arrependa ou te prejudique de alguma forma. Seja no trabalho, seja com um companheiro, seja na tua família, seja com teus amigos. Então, quando você começa a analisar esse comportamento, você começa a se vigiar e, se vigiando, você começa a tentar evitar. É fácil? Não, não é fácil. Indira, mas isso não é se boicotar. Não, isso é análise sua de um comportamento que você não está gostando, mas que é um comportamento que se repete.
Estou mostrando isso porque quando a gente começa a se analisar, a gente vai identificar, assim, comportamentos desse tipo. E a partir de comportamentos desse tipo é que a gente consegue avaliar se a gente está se boicotando. Então, do jeito que você se vigia, que você consegue identificar algumas reações que você tem recorrentes para com o outro, eu quero que você se vigie, né, e se analise em situações que você tem recorrentes para você mesmo. O que que eu fiz de certo, o que que eu fiz de errado, o que que eu, em algum momento, usei como desculpa de alguma coisa que eu não deveria ter usado, o que que eu não finalizei que eu era para ter finalizado, qual foi o tempo que eu deixei de ter que eu deveria ter tido, o que que eu comi que eu não deveria ter comido, enfim, são coisas que você fez para com você mesmo. Mas quando vocês começarem a ter o hábito de todo dia estar analisando o seu comportamento diário, o seu dia a dia, você começa a identificar situações recorrentes. Por exemplo, se você está fazendo um regime e você come um doce todo dia, você está boicotando você mesmo. Aí você come o doce justificando, não, mas é só um doce. E é só esse hoje. Aí amanhã você faz de novo, depois você faz de novo. Então, aquilo ali você está machucando quem? Só você mesmo. Se é você que está querendo fazer um regime, é você que está querendo perder peso e é você que não pode comer doce. Comer aquele doce, aspas, escondido de você mesmo, só está fazendo mal para você mesmo. Mas no nosso dia a dia, a nossa mente é uma máquina incrível, ela tem uma capacidade incrível. Então, às vezes, a gente se engana. A gente usa de desculpa, não comi um doce só porque eu estava ficando um pouco tonta, porque eu estava precisando de açúcar. E assim vai, a gente inventa desculpas, arranja desculpas. Não, Indira, mas eu não faço isso não. Todos nós fazemos, inconscientemente. Inconscientemente. Então, nos cabe analisar o comportamento para que, quando eu comi o doce uma vez, numa semana de 7 dias, porque realmente me senti tonto, isso não é um comportamento de autossabotagem. Realmente, isso pode ter acontecido. Mas se você come doce praticamente todo dia, óbvio que tem alguma coisa errada. Alguma coisa nesse teu comportamento não está batendo com o seu propósito de emagrecer, por exemplo. Um exemplo mais próximo do que eu escuto, das queixas que me chegam. Indira, eu não consigo ter tempo para fazer, para ler livros que eu gostaria de ler. Eu não tenho tempo para estar com minha família. Eu não tenho tempo para estar com meu companheiro, com minha companheira. Eu não tenho tempo para realmente estudar a quantidade que eu preciso estudar. Muito frequente da gente escutar nos jovens que estão estudando para fazer algum concurso, seja concurso já profissional ou seja concurso para entrar no vestibular. Quando a gente vai analisar essas falas, a gente vai destrinchar em comportamento, normalmente 80% dos casos são autossabotagem. Em que sentido? Pelo medo de não dar certo, eu prefiro dar desculpa de que eu não tenho tempo e me ocupo com outra coisa. Aí eu fico cansado, eu não durmo direito, eu me ocupo com outra coisa, e aquilo que eu precisava de fato ter tempo para me dedicar, eu passo a não ter tempo e uso como desculpa que eu não tenho tempo. Quando na verdade eu tenho, eu só precisava me organizar. Mas lá no meu inconsciente eu prefiro não ter tempo para não correr o risco de não conseguir realizar o que eu imagino que eu teria de resultado ou que eu gostaria de ter de resultado naquela situação. Uma queixa que eu escuto demais e que a gente vai ter um momento que a gente vai falar mais especificamente só disso, mas que isso já é um comportamento de autossabotagem. Pessoas que não sabem dizer não. Pessoas que não sabem dizer não, se você é uma pessoa que você diz, eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu não consigo dizer não, você já pode entender que isso é um comportamento de autossabotagem. Por quê? Porque na hora que você tem dificuldade de dizer não, você passa a querer atender a todos os pedidos que chegam para você. Quando você faz isso, normalmente é na tentativa de agradar a todo mundo. Você não quer ser uma pessoa que não agrada alguém. Você quer ser amado por todos, o que é impossível. Sempre vai ter alguém que não vai gostar da gente.
E aquela pessoa que normalmente tenta agradar todo mundo, a quem ela mais prejudica é ela mesma. Porque no anseio de atender a todos e todo mundo ficar feliz com você, e todo mundo gostar de você, e achar você maravilhoso, e você é uma pessoa ótima, e você é uma pessoa que atende tudo, e que está sempre dizendo sim, a maioria das vezes você não vai conseguir agradar todo mundo, porque algum deles você não vai conseguir, de fato, cumprir o que você disse que ia cumprir, e principalmente você acaba abrindo mão de coisas suas em função de atender os outros. E nisso você se sabota. Então, não é legal aquela pessoa que só diz sim. É importante, é necessário que a gente aprenda a dizer não quando a gente não tem condição de atender aquele pedido que nos foi feito. Se você tem esse comportamento, isso já é claramente um comportamento de autossabotagem. Não sei se vocês conseguiram entender. Caso não tenham conseguido, não tenha ficado claro, coloca aí uma pergunta para a gente, nos diz o que você quer que a gente esclareça. Se tem uma dúvida de algum comportamento seu mesmo, coloca para a gente fazer uma análise junto com você, que a gente tenta te ajudar. Mas o estar se autossabotando é muito nesse sentido. Eu me prejudico, acabo não conseguindo fazer o que eu deveria fazer, porque eu mesmo me coloco barreiras, me coloco restrições e uso sempre desculpas para justificar para mim aquelas barreiras e aquelas restrições que eu me impus, não foi nenhum outro que me impôs. Quem se impõe somos nós mesmos, só que inconscientemente. Indire, como é que eu me vigio? Aí eu vou dar meu exemplo. Eu até vou pedir a Sara, pega meu anel, que eu acho que está bem aí do ladinho. Não precisa ser esse anel, mas a gente chama isso de uma ferramenta de autocontrole. No meu caso, eu uso um anel. Eu estou o tempo todo batendo no microfone e a Sara vai brigar comigo depois. Então, peço desculpa se eu tiver feito aí alguns sons inadequados quando eu pego aqui sem querer. Mas vou dar meu exemplo. Eu hoje tenho 48 anos, mas a minha juventude toda, durante muitos anos, eu tive essa dificuldade de dar não. Eu queria, como eu acabei de dizer para vocês, ser aquela pessoa que todo mundo gosta. Eu não gostava quando alguém dizia que não gostava de mim. Eu ficava triste, isso me deixava mal. Hoje já superei, óbvio, né? Me trabalho para isso. É até engraçado, eu já contei em algum outro vídeo aí que eu tenho uma pessoa muito amiga minha que trabalha comigo e que pegou uma briga com uma pessoa no meio de uma fila num banco uma vez, porque escutou a pessoa falando mal de mim e a pessoa nem me conhecia. E ela chegou indignada, com raiva, me contando que a pessoa pegou uma briga com ela porque a pessoa não gostava de mim. Eu disse, poxa, mas a pessoa tem direito de não gostar de mim. É direito dela não gostar de mim. Ela pode não gostar. Aí essa minha amiga disse, mas ela nem me conhece. Eu disse, não importa, é direito dela não gostar de mim. E quando eu terminei de dizer essas palavras, eu mesma me toquei e disse, nossa, como eu cresci, né? Quantos anos atrás isso seria impossível de eu dizer? Eu choraria. Então, a gente evolui com o tempo. Então, eu quis compartilhar isso com vocês porque é muito bacana quando a gente já passou por essa experiência e o outro está passando por essa situação parecida com o que a gente viveu no passado e a gente pode mostrar para vocês que é possível mudar. E eu mudei. Mas eu posso dizer para vocês que eu estou resolvida, que em nenhum momento eu fico tentada a atender a um pedido, mesmo que aquilo me prejudique? Claro que não. É um comportamento que eu tenho, que desde que eu me lembro como gente, desde a infância, de sempre tentar atender aos outros. Sempre tentar atender aos outros antes de a mim mesmo. E passei a ter que me vigiar para que isso não acontecesse e eu me autossabotasse. Mas tem horas que eu quero atender, óbvio, mas eu faço uma reflexão. Isso aqui vai me prejudicar? Dá para eu atender? Ok, então dá para eu atender. Não, isso aqui vai me prejudicar. Não, então vou ter que dizer não. Eu digo não, educadamente. Para isso, até hoje, eu uso um instrumento de autocontrole. Vocês sempre vão me ver na mão direita usando um anel que normalmente tem uma pedra.
atualmente estou usando esse, né? Então, eu normalmente uso nesse dedo ou nesse aqui. E esse meu anel, eu chamo de anel da maldade. Para mim, ele funciona como anel da maldade. Em que sentido? De que eu tenho que entender que, às vezes, vou ter que ser mal com os outros, vou ter que ser má com os outros, ter comportamento de maldade. Na minha cabeça funciona assim. Ai, meu Deus, eu vou estar machucando os outros, aspas, né? Não vou estar machucando os outros, mas na minha cabeça é assim que funciona. Eu vou ter que escolher, preferir ser ruim, de não atender ao que a pessoa está me pedindo, porque se eu for atender, eu vou acabar sendo ruim comigo mesmo. Então, para eu ser boa comigo, eu vou ter que ser ruim, com aspas, né? No sentido assim, eu vou ter que dizer um não para aquela pessoa que eu preferia não dizer. Mas se eu não disser, eu vou estar me penalizando, eu vou estar me machucando, eu vou estar me sabotando. Então, preciso fazer essa escolha. E o anel me faz me lembrar permanentemente que eu preciso me vigiar para isso. Então, normalmente, eu estou sempre com o anel, com uma pedra na mão direita, que é o objetivo desse anel. Aí, às vezes, claro, a gente tem mecanismos de lembrança, né? Então, por exemplo, eu preciso me lembrar de uma coisa. Às vezes, pode ser que vocês encontrem esse anel nessa mão, mas é por pouco tempo, só para eu lembrar de alguma coisa que eu preciso não esquecer. Assim que eu faço aquilo que eu preciso lembrar, ele volta para a mão que tem que estar funcionando. Eu expliquei para vocês uma ferramenta que a gente usa de autocontrole, mas pode ser uma pulseira, pode ser um relógio trocado de lugar, pode ser que seja momentâneo, pode ser que você tome uma atitude, se vigie durante um determinado tempo e depois não, por exemplo, uma pessoa que quer deixar de fumar, né? Ela pode usar uma ferramenta de autocontrole. Quando ela deixou de fumar e ela realmente não sente vontade de fumar, não precisa estar se vigiando para isso, ela pode não usar mais uma ferramenta de autocontrole. Indira, eu sempre vou precisar de usar uma ferramenta de autocontrole? Não, depende muito de você. Mas, nesse tipo de comportamento, de autossabotagem, é muito difícil você conseguir se vigiar, você conseguir estar o tempo todo tentando se controlar, porque é um comportamento que você vai fazer fora do que está acostumado a fazer, fora do teu hábito. Vou dar um exemplo para vocês, peço para vocês repetirem comigo aí onde vocês estão. Se eu disser para vocês, eu vou pedir para vocês, quando eu disser já, vocês vão fechar uma mão dentro da outra, sempre colocando a direita dentro da esquerda. Então, eu vou dizer para vocês, todo mundo com as mãos sem estar, né, uma dentro da outra, vou contar até 3 e dizer já. 1, 2, 3, já. Uma mão dentro da outra, a direita dentro da esquerda. Ok? Agora, eu vou pedir para todos vocês inverter a posição da mão. Colocar a esquerda dentro da direita. A gente sente uma diferença, né? Agora nós vamos soltar as mãos e eu vou contar novamente. Quando eu disser já, vocês vão colocar a esquerda dentro da direita. O inverso do que a gente fez há pouco tempo. 1, 2, 3, já. Para a gente fazer isso, provavelmente vocês tiveram que pensar e ir pensando para colocar. Quando da outra forma foi quase que automático. O habitual, se a pessoa é destra, normalmente é colocar a direita dentro da esquerda. Se você é canhota, normalmente é colocar a esquerda dentro da direita. Enfim, qualquer uma das duas, se você colocar automaticamente, fecha as mãos, você fecha de uma forma que seja comum para você. Se eu peço para você fechar a mão invertida, sempre, para você fazer esse comportamento de forma invertida, você tem que parar, pensar para poder fazer. Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. O que é um hábito? É o que você coloca com frequência. Para eu mudar o hábito, eu vou ter que pensar e fazer o inverso. Então, o hábito para ser mudado não é uma coisa fácil. Você tem que parar, refletir e estar acompanhando aquele comportamento. Então, por isso que eu explico para vocês que é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil vocês conseguirem mudar um comportamento de autossabotagem, se vigiando, sem ter uma ferramenta de controle, de autocontrole. Então, sugiro que vocês usem uma ferramenta de autocontrole. Se você conseguiu identificar
esse teu comportamento e tem dificuldades para conseguir tomar uma atitude, mesmo com ferramentas de autocontrole, e se vigiar com relação à autossabotagem, você precisa de ajuda. Bem como se você não consegue identificar o que é o teu comportamento, o teu histórico, que faz com que você se sabote. Então, nesses casos onde você não consegue se vigiar e se trabalhar para uma mudança de comportamento sozinho, eu sugiro que você procure um mentor ou um orientador. E se for um caso mais complexo, você procure um psicólogo, um profissional de saúde da área que possa te ajudar nisso. Porque realmente a gente precisa, é uma situação, a autossabotagem é muito séria, porque a gente precisa se resolver com a gente mesmo, se vigiar no comportamento, para que a gente consiga alavancar mudanças na nossa atitude, para que a gente possa dar passos para frente. Senão a gente acaba tendo aquela reação de que a gente parece que está patinando, eu patino, trabalho, fico cansado e não consigo ver resultado. Normalmente eu não consigo ver resultado porque eu me saboto. Para quem gosta de ler, segue uma dica. Um livro bem legal, simples. Esse livro é de autoajuda? É, como se fosse de autoajuda mesmo. Não tenho nada contra livros que são colocados como autoajuda, se realmente eles estão lá para nos ajudar. Então é um livro de leitura fácil, cabe para qualquer profissional, para jovem, mais velho, não tem limite com relação à compreensão em relação à idade. E eu sugiro que você leia. É um livro bem gostoso de ler. Chama Pare de Se Sabotar e Dê a Volta por Cima. É um livro bem bacaninha, muito legal, que pode ajudar vocês aprofundando um pouco mais esse conteúdo que a gente hoje trouxe para a discussão aqui. Espero que a gente possa ter ajudado, possa ter contribuído e até a próxima.